Salve galera, eis-me aqui mais uma vez para mais um vídeo para vocês. A Bíblia é um livro espiritual, científico, filosófico, literal, tudo que você pode imaginar está aqui. Só que ele tem um foco principal, que é o ensinamento para a nossa vida, como se fosse um manual. Eu vou mostrar para vocês um ensinamento poderoso que está aqui em Romanos 12, o qual muitas pessoas, eu acho que não sei por que não pregam dessa forma, ou só eu consigo enxergar dessa forma. Meu nome é Jair Rosa, mentor físico e espiritual das pessoas na longevidade. E se você curtir, dá um joinha aí, cara. Se inscreva no meu canal, não dói nada, não custa nada, é bem legal. Eu tenho dicas muito importantes para a sua vida. Eu posso fazer com que você tenha uma força para se libertar dos vícios, das doenças e outras coisas mais. Bom, então bora pro conteúdo, né? A palavra diz assim, ó, Romanos 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse para vocês, a Bíblia ela é repleta de promessas para a nossa vida aqui nesse tempo. Então, para mim, isso aqui é uma promessa. Está dizendo aqui, ó, eu tenho que fazer algumas coisas, passar por um processo para que eu receba uma boa, agradável e perfeita vida, que essa é a vontade de Deus para mim nesse tempo. Não que eu não vou passar dificuldades, dores, tribulações, vou passar por tudo isso, mas tudo com plenitude. Aqui na carta aos Timóteos diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Toda a escritura aqui é útil para nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela não é um livro mais ou menos, é um livro completo. Ele ensina a nós cuidarmos da mente, da alma, do espírito e do corpo. Se não for verdade isso, ela não faz sentido. Se a Bíblia não ensina nós cuidarmos do nosso corpo, do comportamento, da máquina mais perfeita, a Bíblia não faz sentido, que o maior ativo nesse tempo é o corpo. É o corpo que carrega as dores, o espírito, os pensamentos e até mesmo o corpo carrega o Espírito Santo. E eu te pergunto, né? Você está fazendo um bom uso do templo do Espírito Santo? Como é que você está cuidando do seu corpo? Porque é o seu corpo que vai levar a mensagem. Se você estiver com o corpo cansado, doente, despreparado, talvez você não conclua a responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Você será um pouco irresponsável se você não concluir a obra. E isso vem acontecendo com muitos irmãos. Por quê? Por causa dos maus hábitos. Vamos lá, aqui em Coríntios 14:6 diz assim: Agora, porém, irmãos, se for ter convosco falando em outras línguas, em que vós aproveitareis? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Eu já fui questionado algumas vezes, assim, em mesa de reuniões, sobre eu estar colocando a Bíblia como uma base científica para os nossos cuidados do corpo. E será sempre assim. Esse é o meu propósito e vai ser assim. É assim que Deus me ensinou. Foi assim que eu comecei o meu ministério. E assim será. E a palavra deixa bem claro aqui, ó. Se você vier com conversinha furada, nem venha. Mas se você vier trazer uma ciência, tá valendo. Tá na Bíblia. Ele não se importa em falação de línguas, mas a ciência tá aqui. Então é isso que eu trago para as pessoas. Eu mostro para as pessoas que a ciência está aqui dentro e aqui dentro está a ciência que está aí fora, que os homens vêm buscando. Eu digo sempre, se as pessoas viessem aqui pesquisar esse livro para depois fazer as experiências que eles duram 10, 20, 30 anos, cara, era tudo muito mais fácil, porque aqui está tudo, é só você saber enxergar. Eu também não consigo enxergar tudo, mas as coisas que eu enxergo, com certeza, elas dão certas. Então, vamos lá, voltando, as pessoas falam, não, irmão Jair, a gente está falando aqui, o papo aqui é a salvação, salvação de pessoas. Mas com todo respeito, eu tenho visto muitas igrejas que elas podem até ter a salvação, todo mundo ali, quem
Cara, a salvação não depende de mim, é de cada um ali. Eu acho que eu sou salvo. Mas as pessoas, elas estão morrendo com seus corpos. Elas estão adoecendo. Elas estão entregues a seus maus hábitos. Cara, tem uma passagem que diz que o amor da maioria se esfriará. Eu fiquei pensando, penso muito nisso, né? Como a maioria, cara, não é muito pesado. Senhor, fala pra mim porque a maioria, eu tô dentro dessa parada aí. Meu amor vai acabar também. E olhando de um lado científico, químico, né? Físico, isso é bem claro. Por que, que o amor da maioria vai se esfriar? Por causa dos maus hábitos. Vamos lá, o hormônio mais poderoso do corpo, segundo a ciência, é a testosterona. Segundo o apóstolo Paulo, é a ocitocina, o amor. E eu prefiro acreditar no apóstolo Paulo, que é o maior cientista de todos. Então, só que eles são hormônios produzidos pelo nosso corpo, por alguns comportamentos. O testosterona ele é produzido por fazer força, por fazer atividade física, por fazer meditação, por fazer uma boa alimentação, por fazer jejum. São alguns, por tomar sol, né? São algumas coisas que nós fazemos que o testo do nosso corpo aumenta e dá mais vigor, mais disposição, mais vontade de viver, desperta em você uma dopamina, um vigor assim, né, meu? E a ocitocina não é diferente, porém, são outros métodos, outras formas, tipo o abraço, a empatia, o aperto de mão, o beijo, a troca de olhares, aquele moai, uma conversa descontraída, tudo isso aí traz um crescimento de ocitocina, a parte sintética, que é o amor, a parte sintética não, sintética para fora, né, o cientista, mas dentro de nós também a parte química, ocitocina. Porém, quando nós destruímos, vamos destruir a testosterona. Muitos homens estão com um testo baixo. E o texto baixo faz com que essa pessoa perca a vontade de viver. O texto baixo traz vários problemas, pessoal, principalmente aqui, a pessoa fica atrapalhada, porque o testosterona baixo já é uma série de fatores que vem causando isso. Já é a pessoa está acima do peso, a pessoa já está com o fígado gordo, a pessoa já está pré-diabética, a pessoa já está com probleminha de pressão. São todas as mesmas coisas, são engrenagens ali fora do lugar. E não é diferente com a ocitocina. Você pode até ter momentos ali que vai despertar em você, mas quando continuar o seu dia a dia, seu cotidiano, você vai cair na mesmice, vai cair naquela vida que fala assim, cara, mas é isso mesmo a vida? Então, vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, tem alguma coisa errada, é esse. Então, aí que vai ser. E agora vamos lá, vamos ir mais profundo. Eu tenho que me aprofundar um pouco mais para que vocês entendam. A doença do futuro são as doenças da mente, né? Não só a depressão. As doenças da mente começam a dar uma dor de cabeça até várias síndromes, pânico, esquecimento, enfim, um monte de síndrome que tem por aí mentais. E nós temos hoje a doença do Alzheimer. E a doença do Alzheimer ela vai vir arregaçando daqui uns dias. Por quê? Por conta dos maus hábitos. Bom, quem tem alguém na família aí com esse mal, infelizmente, sabe do que eu estou dizendo. Essa casa, ela se torna uma casa cinza. Essa casa se torna uma casa com nível de amor muito baixinho. Porque não tem como. Essa doença, ela destrói o doente, ele fica roubado a vida dessa pessoa. É roubada. Ela vai tirando ali a alma, o espírito vai. Cara, é um vampiro dentro dessa pessoa. A pessoa vai começando entrar no estado vegetativo. Isso vem roubando também aquele ambiente. Vem sugando as pessoas próximas, família inteira. Será que não seria esse um dos fatores da queda do amor, do enfraquecimento do amor? Será que o amor não é uma parada química dentro de cada um de nós, que nós teríamos que, cada um, buscar o seu individual? É mais ou menos o que eu falo para vocês. E aqui, voltando aqui em Romanos 12, aqui, né? Olha o que o apóstolo Paulo faz. Essa carta aos romanos, né? A Roma era o Império Romano, talvez era o maior poder daquela época. Eles dominavam uma parte do mundo, né? E o apóstolo Paulo, por que ele tem muitas bases científicas ali interessantes? Porque ele tinha um acesso livre ali dentro do palácio ali. Ele conversava com os oficiais, ele convertia, ele fazia evangelismo ali dentro. Ele tinha uma liberdade, né? Então ele via as coisas acontecendo, como as pessoas reagiam.
Então ele foi construindo uma ciência. É a física quântica do apóstolo Paulo. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o apóstolo Paulo se refere aqui em apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, nós voltamos aqui em Levítico e eu vou mostrar para vocês como seria essa apresentação, como seria esse corpo. Ele nos compara a um sacrifício. Diz assim, ó: apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de votos ou como ofertas voluntárias. Apresentar ao Senhor em holocausto. Então, apresentar para que seja aceitável, olha lá, para que o Senhor aceite essa oferta. Oferecerá macho sem defeito, ou gado ou rebanho. Macho sem defeito, ou macho ou rebanho. E se tiver algum defeito, não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. O animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Eu sei que é quase impossível de nós não termos defeito no corpo, mas o Senhor quer que nós nos apresentamos sem defeito. Então quer dizer aqui, ó, uma das coisas, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós temos que nos apresentar com o nosso corpo perfeito, como um sacrifício na sua melhor versão, na sua melhor forma física, sem doenças, sem indisposições, sem nada que vá atrapalhar, porque senão o Senhor não vai aceitar. Vamos lá, por que ele está dizendo isso, né? Bom, que é o vosso culto racional. Digamos que nós somos como se fosse a imagem do Senhor, somos a própria igreja. Então, o culto racional é nós sermos igreja, ser pessoas prudentes, ser pessoas como um bom oficial do exército do Senhor todo momento do nosso dia. É mais ou menos isso aqui, esse culto racional. E não vos conformeis com esse século. Cara, essa passagem é muito louca, né? Por quê? Eu vou falar bem pesado, mas eu tenho que falar para que as pessoas entendam. Parece que hoje eu consigo enxergar, e até mesmo pessoas de fora, igrejas inteiras informadas, conformadas, estão dentro de uma caixa, encaixotadas no curso do mundo. Por quê? Porque são muitas pessoas no mesmo caminho, tipo, no caminho das doenças, dependente de sistema, dependente de comidas, que não conseguem se livrar dos alimentos, são viciadas em pão, em refrigerante, em qualquer outra coisa. Depois essas pessoas estão se tornando refém e escravas dos remédios, porque o médico fala, elas acreditam e são dependentes de remédio. Elas estão praticamente dominadas pelo sistema mundano. Porque o remédio, essas dores, essas doenças cotidianas conhecidas aí, diabetes, hipertensão, gordura visceral, isso é tudo devido aos maus hábitos. Somos nós que construímos isso. Quando nós, no culto, temos que orar por esses enfermos, cara, isso está sendo praticamente meio que irrelevante. Porque Jesus curava as pessoas ali, né? A maioria das pessoas vinham com uma enfermidade de nascença e eram curadas. E hoje nós temos pessoas, muitas pessoas, a maioria, uma grande massa, que vem provocando as suas doenças. Cara, tem coisa que é o impossível que o Senhor vai atuar. Mas coisas que nós estamos provocando, nós fazendo errado pelos nossos maus hábitos e a nossa péssima alimentação, cara, o Senhor não vai intervir nisso. Nós temos que começar a entender que nós temos que operar na causa do problema. E qual seria a causa do problema? Seria as coisas que você está fazendo errado. Nós estamos fazendo errado. Na alimentação, sedentarismo. Bom, então, por que, que o corpo tem que estar forte? Porque se o corpo não estiver forte, você é uma presa fácil, você é vulnerável para estar no curso do mundo. É o que vem acontecendo com a maioria das pessoas. A maioria dos irmãos, infelizmente, estão no curso do mundo. Não estou dizendo que ninguém vai perder a salvação, não, mas está no curso do mundo, está encaixotado, dependente de coisas externas. Aí ele fala assim, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que seria uma renovação de mente, né?
Na minha igreja eles falam lá ano do reavivamento. É mais ou menos um reavivamento. Seria uma transformação, seria um renovo, seria uma mudança de mente, né? A mudança de mente começa também no arrependimento. Cara, para isso acontecer, nós temos que nos arrepender das coisas que nós estamos fazendo que vem destruindo o corpo. Se arrepender de ser sedentário. Se arrepender de comer as coisas que não devem ser comida. Se arrepender de estar indisposto e começar a mudar, começar a fazer todo dia um pouquinho. Então, a transformação, ela vem de uma renúncia. A transformação, ela vem de um arrependimento. E o arrependimento é você colocar na sua consciência, eu estou consciente de que essas coisas não estão me fazendo bem. Eu estou consciente que eu estou me matando aos poucos. Eu tenho que ter a consciência disso. Quando você tem consciência dos seus erros, você bate o arrependimento. Cara, isso não me faz bem. Esse refrigerante aqui não me faz bem. Eu não fazer atividade física não está me fazendo bem. Eu preciso fazer atividade física. As pessoas falam, Jair, mas tem embasamento bíblico? Eu fico pensando, né, meu? Como que era, pensa, imagina a vida daqueles homens ali, de Jesus e dos apóstolos naquele tempo, que eles andavam pra caramba, comia muito pouco e ainda remava. Cara, de vez em quando eu faço ali atividade de remo na academia. Cara, faz ali, tenta fazer 4 minutos para ver se você consegue. Então, aquelas pessoas tinham que estar muito bem preparadas. Fora que eles tinham que nadar, eles eram pescadores. O pescador geralmente sabe nadar muito bem. Então, eram pessoas preparadas assim. E nós temos na Bíblia inteira muitos guerreiros preparados fisicamente. Nós tínhamos os valentes de Davi, nós tínhamos o próprio Davi que matava urso e leão, nós tínhamos Josué, nós tínhamos guerreiros, oficiais do exército do Senhor. E não tem que ser diferente hoje. E tudo isso pode ser mudado, é só você ter essa mudança de mente. É só você entender, se conscientizar, consciência. Eu falo sempre, né? Crescimento em consciência. Crescimento de consciência é você começar a fazer coisas diferentes, não fazer as mesmas coisas, não fazer aquilo que está no subconsciente, e sim fazer coisas conscientes. Tocar um violão é uma parada consciente. Falar um idioma, fazer uma atividade física, fazer uma luta, fazer um desenho, ou até mesmo dançar. Então tem várias coisas que aumentam o nível da consciência. Pensa, e todo o nosso corpo, ele tem, as células têm consciência. Não está aqui a consciência, ela está em tudo aqui, ó. Tudo cheio de energia subatômicas. Então, o que nós respiramos tem consciência, o que nós falamos tem consciência. Essas árvores aqui, esse vento aqui tem consciência. Então, vamos lá. Se você entender que você tem que se transformar, tem que mudar o curso, tem que se arrepender e falar, mano, eu vou começar tudo de novo, do zero. Aí você começa aos pouquinhos, fazendo um pouquinho de cada vez, transformando a sua vida, buscando a sua melhor versão e assim vivendo uma vida abundante nesse tempo. Então é isso, pessoal. Então, para que nós possamos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha e para a sua vida, nós temos que passar por esse processo de transformação completa. Pensa, completa, porque hoje as pessoas, pelo fato dos maus cuidados do corpo, as pessoas vêm até mesmo perdendo um pouco da fé. Tem um livro chamado Em Busca de um Destino. Esse cara foi um médico que ele ficou exilado no campo de concentração e ele era um cara que era temente a Deus e as pessoas eram tementes a Deus ali onde que estavam, eram judeus, e ali ele via a fé das pessoas indo por água abaixo. As pessoas não tinham mais fé. Falava assim, cadê o meu Deus? Tudo por causa da dor. A dor pode fazer as pessoas desacreditar no Criador. E a dor também pode trazer o arrependimento. Então, fica a minha mensagem, pessoal. Essa seria a transformação, essa seria a forma da gente viver essa agradável vida que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Eu sei que a mensagem é um pouco longa, mas envia para o grupo aí da igreja, envia para o grupo da família, porque, cara,
Só não enxerga isso quem não quer. E me acompanha nas redes sociais. Eu tenho dicas muito valiosas para a sua vida, para que as pessoas se livrem dos seus vícios, se livrem das suas doenças e com certeza possam viver aqui nesse tempo uma vida muito melhor. Fiquem com Deus.